Boa noite a todos. Mais uma vez, super honrada de estar presente aqui na Câmara para trazer um tema tão importante, né, que tem tanta relevância social. E, primeiramente, gostaria de apresentar a instituição que eu faço parte, que é o Instituto do Bem. O Instituto do Bem nasceu do nosso coração, né, junto com vários sócios que tinham o mesmo objetivo, que é levar conhecimento, que é levar um tratamento com evidência científica. E no Instituto do Bem, a gente tem 4 unidades, né? Em Osasco, que eu sou responsável, sou a diretora da unidade, a Vila Mariana, que fica minha sócia, Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, e Pernambuco. Então, a gente realiza desde a parte de criar hipótese diagnóstica, trabalha psicoterapia convencional, né, o atendimento voltado para as pessoas neurodivergentes e diversos atendimentos de psicopedagogia, neurociência, neuropsicopedagogia. E a gente teve uma vontade de ir além. Então, agora a gente está com um novo projeto no Instituto do Bem, né, que é o projeto de levar essa informação com evidência científica para as escolas, que é o Capacita Bem Mais. Qual que é a nossa intenção com o Capacita Bem Mais? Transformar a educação inclusiva. Então, levar o conhecimento para os professores, para a comunidade escolar, porque nós sabemos que as crianças neurodivergentes passam muito tempo dentro das escolas, né? Então, esse conhecimento precisa chegar lá para a gente potencializar os ganhos, para não ser somente dependente de terapia, para conseguir generalizar habilidades. Então, essa que é a nossa intenção com o Capacita Bem Mais. Eu sou a Nathalie Correia, né? Vou me apresentar para vocês. Sou psicóloga, psicopedagoga, analista do comportamento e neurocientista clínica. Tenho formação avançada no modelo Denver de intervenção precoce. Foi uma realização para mim, onde eu fui realizar essa formação avançada lá no Canadá, no Mind Institute. Tenho 10 anos de experiência na área e atuo com a abordagem tudo baseado na análise do comportamento aplicada, que é a abordagem comportamental. Tá? Sou sócia-diretora no Instituto do Bem. E hoje o tema que eu gostaria de trazer para vocês é o tema autismo, família, desafios e superação. E qual que é o objetivo desse tema, principalmente nesse mês, né, que é o mês de conscientização do autismo? É refletir como cada membro da família pode ser um agente positivo no desenvolvimento da criança que está dentro do espectro. Então, se a gente dividir as responsabilidades, entender o papel de cada um, a gente consegue ir além. A gente consegue desenvolver o pleno potencial dessas crianças. Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Mas antes, nós precisamos trazer o que é o transtorno do espectro do autismo. O transtorno do espectro do autismo, ou o transtorno do espectro autista, é um conjunto de condições, de características, tá? Comum numa dificuldade de interação social, principalmente, né? Não entender regras sociais, não entender metáforas, ou ter uma dificuldade para iniciar uma conversa, finalizar uma conversa, um déficit na comunicação atrelado, né, à socialização, e também apresenta comportamentos repetitivos, né, comportamentos e brincadeiras, né, estereotipadas. Lembrando que existe diversos níveis, né, dentro do autismo, então tem o nível de suporte 1, 2 e 3, e que é fundamental a intervenção precoce. A gente sabe que quanto mais novinho, mais neuroplasticidade cerebral uma criança tem. Significa que mais velho a gente não consegue aprender? Aprendemos, por isso que nós estamos aqui. Então, a gente sempre tem plasticidade, sempre tem possibilidade de aprender. Mas quanto mais novinho,
mais molinho está esse cérebro para a gente poder criar novas sinapses, fazer novas ramificações. Então, é imprescindível um diagnóstico precoce para que possa iniciar uma intervenção precoce também. Gostaria de dizer que cada criança é única dentro do espectro. Então, mesmo uma criança que recebe o diagnóstico de autismo nível 1, ela não vai ser igual a outra criança, porque ela tem a sua subjetividade. É um conjunto de características, ela não vai ter todas as características que se apresenta no nível de suporte 1. Tá? E ela também faz parte de uma cultura, né, de uma família. Então, tudo isso faz com que ela seja singular, única. E aí eu gostaria de refletir com vocês qual que é o caminho para a gente fechar um diagnóstico. Porque eu percebo assim que fica um jogando para o outro, né? Então, a mãe vai na fono, a fono encaminha para a psicóloga encaminha para o médico encaminha para um psiquiatra, e as famílias saem dos consultórios, infelizmente, com mais dúvida do que no momento que ela chegou. E isso precisa acabar. Então, qual que é o caminho para a gente conseguir fechar um diagnóstico hoje? Uma avaliação multidisciplinar. Isso é imprescindível para a gente fechar um diagnóstico que ele é eficaz. Por quê? Porque hoje não existe nenhum exame específico para poder fechar o diagnóstico de autismo. É uma avaliação que ela é comportamental. Então, se tem vários estudos para poder definir os genes, no entanto, a ciência, por mais que ela avance, hoje ainda nós não temos, né, um gene específico. Então, a gente precisa o quê? Né? De uma avaliação comportamental. Então, é imprescindível passar com um psicólogo que seja especialista na análise do comportamento aplicada, para poder selecionar quais características que esse paciente apresenta. A avaliação neuropsicológica também é muito importante, porque ela consegue mostrar como que esse cérebro está funcionando, né? Consegue mostrar hipóteses também de comorbidades. Então, a gente vê não só a parte comportamental, mas na avaliação neuropsicológica, a gente vê também o QI, né? Como que está funcionando esse cérebro. Então, assim, esses profissionais eles podem ajudar a elencar características. A fonoaudióloga também, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, todos podem colaborar para criar uma hipótese diagnóstica. Mas quem fecha um diagnóstico com um CID, com um laudo para garantia de direitos, é um médico. Então, assim, é muito importante a gente quebrar um tabu, algo que vai se repetindo no senso comum, né? Que é, cada criança tem o seu tempo. Isso é verdade? Não. Pois existem marcos do desenvolvimento. Então, eu sei que uma criança de 1 ano, ela precisa estar apresentando diversas habilidades, que são os marcos do desenvolvimento dela. Tá? Se a criança não está alcançando esses marcos do desenvolvimento, isso é um atraso no desenvolvimento, que hoje pode parecer muito pequenininho, porque ela ainda é muito precoce, é uma criança pequena. No entanto, se a gente não trabalha esses atrasos no desenvolvimento, acaba virando uma bola de neve, porque vai acumulando atrasos. E aí fica muito difícil da gente equiparar aos pares. Então, quanto antes iniciar uma intervenção fidedigna, uma intervenção baseada em evidência, melhor, tá? Então, não existe isso de cada criança tem o seu tempo. Os profissionais que podem fechar o diagnóstico, entregar um laudo. Antigamente eu falava assim, o laudo não é o mais importante, fechar o diagnóstico não é o fundamental. No entanto, hoje eu compreendo, né, tendo maior conhecimento sobre políticas públicas, da importância do laudo para a garantia de direitos, para essa mãe conseguir ter acesso a uma liminar, para essa mãe conseguir, né, através do convênio, um reembolso, ou até mesmo dentro de uma rede credenciada, garantir as suas terapias.
Então, o diagnóstico, ele ajuda nessa parte de garantir direitos. No entanto, mesmo sem o diagnóstico, uma criança que apresenta características ou tem atraso no desenvolvimento, ela se beneficia muito de uma terapia baseada em evidência. Muito. E ela nunca vai perder. Mesmo se lá na frente a gente chegar numa conclusão, ela não fechou o diagnóstico de autismo, ela foi estimulada. Então, isso é muito importante, né? Não perder tempo nesse sentido. O neurologista infantil, né, que é especialista em distúrbios do desenvolvimento, né, cerebral, ele pode fechar um diagnóstico. O psiquiatra infantil também, inclusive é quem nós mais recomendamos se tratando do transtorno do espectro autista, tá? Por quê? Porque ele é especialista em transtornos mentais e comportamentais. Então, ele é o mais indicado aí para poder fechar o diagnóstico de TEA hoje. E o pediatra do desenvolvimento. Por quê? Porque ele tem formação específica no desenvolvimento infantil. Nós sabemos que é um mundo ideal. Hoje, infelizmente, os médicos pediatras, mesmo sendo especialistas no desenvolvimento infantil, muitos não estão preparados para fechar um diagnóstico precoce, né, que é um diagnóstico aí antes dos 2 anos de idade. No entanto, nós já temos testes validados, protocolos padrão ouro, para conseguir elencar os atrasos no desenvolvimento, para conseguir chegar nas características. Então, assim, se você é mãe, se você é pai, você está sentindo que alguma coisa não está certa, confie na sua intuição, porque o pai e a mãe sempre vai querer o melhor para o seu filho. Então, se você foi no médico, você não foi validada, disseram para você, eu vou falar essas frases porque, infelizmente, isso é muito comum, eu escuto isso na clínica, né? Você está querendo encontrar pelo em ovo, você está querendo dar um diagnóstico para o seu filho, né? Você, infelizmente, está querendo uma coisa que não é. Então, assim, se você escutou essas frases e está com essa sensação de que seu filho tem alguma coisa diferente no desenvolvimento dele, procure outro profissional, tá? E qual que é a importância da família, né? Fechou um diagnóstico ou ainda não fechou, mas qual que é a importância dela dentro desse processo terapêutico? Os pais, eles são os grandes protagonistas dentro do processo. Então, uma verdadeira terapia, uma terapia eficaz, ela traz a família para jogar junto, para trabalhar junto com os terapeutas. Então, é muito importante para potencializar os ganhos que os pais tenham acesso à avaliação, aos resultados. Vocês têm direitos a isso, tá? Acompanhar a terapia, sim. Saber o que a terapeuta está trabalhando com o seu filho, questionar. Porque não é porque um profissional é especialista que ele é o detentor do saber. O conhecimento ele é construído em conjunto. Então, é muito importante não carregar a dúvida para casa. Eu falo para os pais, pode perguntar quantas vezes for necessário, porque eu quero vocês trabalhando junto comigo, porque assim a gente vai conseguir desenvolver o máximo do potencial do seu filho. Então, assim, em casa, a família tem várias oportunidades no dia a dia para trabalhar os objetivos, para poder potencializar os ganhos, para fazer a criança generalizar habilidades, para fazer com que esse repertório, essas habilidades, sejam construídas de forma genuína, porque é no dia a dia, de forma natural. Então, não faz sentido nenhum a gente não incluir as famílias dentro desse processo. Então, como saber, né, se a minha terapia está correta, se realmente é um profissional que é analista do comportamento? Cuidado com pessoas que saem lançando, eu trabalho com o método ABA. Não é um método, é uma grande ciência, onde tem um guarda-chuva, que tem várias metodologias que beberam água dessa ciência. Mas é algo que tem muita fidelidade, né, já há muitos anos de comprovação, e não é específico só para tratamento, né, de pessoas que têm o diagnóstico do autismo, tá? Então, fiquem ligados nessas informações, tá? É muito importante. Verifica se o profissional realmente tem as certificações, não é feio pedir o certificado do profissional. Querendo ou não, é o seu filho, aquilo que você tem de mais valioso. Como que você não vai ter acesso a essas informações, né?
sabendo o mundo como ele está hoje. Então, a gente precisa, sim, ser questionadores, né? É muito importante isso. E também acompanhar. A criança tem uma avaliação, né? Da onde que a terapeuta tirou esses objetivos? Qual que é a avaliação? Essa avaliação tem uma validade, né? Ela lançou os objetivos. Ela me ouviu enquanto família? Ou ela se encarou como se fosse a detentora do saber? Avaliou, viu os dados quantitativos ali e criou os objetivos do programa. Porque é importante a participação da família também. Então, na anamnese, eu sempre pergunto para os pais, eu pergunto para eles assim, o que você considera mais importante hoje ser trabalhado com seu filho? Qual que é a demanda que ele tem hoje? Eu pergunto também, o que você percebe, né, em relação ao seu filho? Então, eu faço esses questionamentos porque eu preciso trabalhar aquilo que vai ter função dentro da rotina daquela família. O que adianta eu trabalhar um objetivo e aquilo não vai ter função no dia a dia? Então, é muito importante que realmente isso seja construído em conjunto. Às vezes, a família vai ter um objetivo que está lá na ponta do iceberg. Ela vai dizer, meu sonho é ver ele falar mamãe, é ver ele falar, é ver ele socializar, ele buscar os amiguinhos para interação. Eu vou desconsiderar isso porque a criança não tem pré-requisitos? Jamais. Eu vou trabalhar os pré-requisitos para que eu consiga alcançar esse objetivo, consiga chegar na ponta desse iceberg, tá? Então, é muito importante isso. As mães, né, o que eu costumo dizer e que eu observo no dia a dia é que as mães vão do luto à luta. E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas é uma palavra muito forte, né? Eu tenho um filho, ele está vivo. Por que do luto à luta? Porque luto é um processo e não quer dizer só morte. Luto significa uma mudança de expectativa. Você tinha ali um plano, então, quando a gente fica grávida, né? Descobre que vai ser mamãe, vai ser papai. A gente tem toda uma expectativa, mesmo que seja algo inconsciente, daquela criança. Como vai ser a cor do cabelo, como que ela vai falar, como que ela vai se apresentar. Às vezes a gente já fica pensando na profissão da criança, isso é natural. E no momento que você passa por um diagnóstico, você precisa, às vezes, desviar a rota. Não significa que aqueles objetivos não vão acontecer. Pelo contrário, a gente tem que acreditar no potencial do indivíduo. Todo indivíduo é provido de inteligência. Então, assim, vai acontecer sim, né? Se a gente acreditar e se a gente trabalhar. No entanto, a gente sabe que vai ter etapas diferentes, que o processo pode ser diferente, que o tempo pode ser diferente. Então, é um momento ali que eu vejo que é essencial a família passar, que é um momento de luto, porque se ela não passa, às vezes o que acontece? Coloca ali debaixo do tapete, em algum momento isso vai transbordar, né? Então, se é uma questão, a gente precisa trabalhar, e aí eu vejo que as mães, principalmente, elas vão do luto à luta. Elas começam a perguntar o que eu preciso fazer, eu quero estimular, eu quero fazer tudo o que está dentro do meu alcance. Então, é muito bonito de acompanhar esse processo, né? Muito bonito mesmo. É imprescindível, gente, a orientação parental e, muitas das vezes, a terapia também. Então, essa família ela precisa da orientação parental para quê? Para estar bem orientada, para saber como manejar comportamentos inadequados, para saber como fazer a gestão desses comportamentos, como que eu vou estimular em casa, no parquinho, na escola, para trazer como está sendo esse desenvolvimento. E, muitas das vezes, ela precisa da terapia também para ela ter um espaço que é só dela, para trabalhar questões emocionais, né? Porque quem cuida de quem cuida, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. A integração da família impacta, gente, diretamente no progresso da criança. Então, a gente precisa dividir as responsabilidades, porque assim ninguém fica sobrecarregado. Se cada um tem o seu papel bem definido e desenvolve esse papel o máximo possível dentro das suas possibilidades, a gente consegue, né, que não fique pesado para ninguém. E eu costumo dizer, a partir de hoje eu faço parte da sua rede de apoio. A partir de hoje eu trabalho junto com você, porque eu quero mostrar para essa família que nós vamos caminhar juntos.
E aí, o que significa essa família que ela é integrada, né? Que ela significa que tem uma participação ativa de todos os membros dessa família. E uma participação em conjunto, né? Que trabalha junto do cotidiano, né, da criança. Então, isso é muito importante. Que tenha essa comunicação entre os membros. Então, o que eu vejo? Né? Isso é muito comum de acontecer também. Recebe um diagnóstico, o pai não dá conta, infelizmente. Em muitos casos acontece isso, né? E aí fica a responsabilidade naquela mãe. E aí existe também, né, eu tenho alguns casos assim, é muito bonito, o pai que fica. Quem é esse pai que fica? É aquele pai que, vamos lá, eu vou aumentar ali o meu trabalho, eu vou fazer uma hora extra, eu vou dar apoio para minha esposa durante o dia a dia. O que eu posso fazer para que não fique tão pesado para ela essa rotina? Esse é o pai que fica. Isso é muito importante. E aí existem várias dinâmicas de famílias. Tem mães que, no começo, precisam largar ali os seus empregos, isso é muito comum, porque ela fica muito responsável de levar para as terapias. Não deveria ser assim, porque tem a jornada reduzida, né, das mães atípicas, mas a gente sabe que nem tudo que está na lei, infelizmente, acontece, né? Então, isso acontece também. E o pai que fica está ali trabalhando junto com aquela família. É muito importante um respeito das diferenças. Então, o reconhecimento do esforço de cada um. Né? Então, aquela mãe que mantém ali no trabalho, está correndo para conseguir ali arcar com as terapias junto com o pai, ela precisa ter alguém ali para poder desenvolver esse papel, para poder cuidar da criança. Às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, né? Às vezes precisa de uma babá. Então, reconhecer o esforço de cada um é muito importante. Como eu trabalho com análise do comportamento aplicada, por exemplo, jamais eu chego numa escola e eu só vou apontando coisas que precisam melhorar. Isso é algo que é muito aversivo. A gente precisa ser motivadores. Então, eu chego na escola, primeiro eu olho o que está funcionando, o que a professora está dando conta de fazer, mesmo sem orientação, o que ela está se esforçando, né? E aí eu reforço o que ela está fazendo. E depois eu vou elencar um passo de cada vez, porque nenhuma mudança vai ser da água para o vinho, o que precisa ser feito para a gente poder potencializar mais os ganhos da criança. E eu oriento a família a fazer isso também. Não vai ser da hora para outra que todos os membros da família vão virar essa chave. Mas nós precisamos reconhecer o esforço de cada um. Essa empatia, que tanto se fala no mundo de hoje, né? Ela é fundamental, essa colaboração. E aí, qual seria o papel dos pais? Bem resumidamente, tá? Então, ser o elo entre a criança e os profissionais. Então, um vai estar um pouco mais responsável, mas ele precisa passar as informações para os demais. Eu estou sempre tentando trazer. O pai não pode estar presente, mas vamos marcar, nem que seja quinzenal, mensal, na devolutiva ele está junto, porque todo mundo precisa falar a mesma língua. Acreditar no potencial do seu filho é fundamental. A gente criar aquelas memórias afetivas. É tão bonito a criança se sentir amada, ela se sentir aceita. Assim, a gente consegue empoderar cada vez mais essa criança, para mostrar que tudo é possível. Ela apresenta algumas diferenças em relação aos pares, ela tem um cérebro que funciona de uma forma diferente, que precisa ser respeitada, ela tem direitos, no entanto, ela tem muito potencial. Não existe nenhum cientista, nenhum neurocientista que definiu o potencial de um cérebro até hoje. Nós não sabemos, é algo que é ilimitado. Então, é muito importante esse acolhimento, né, desse diagnóstico e não se sentir culpado também. Infelizmente, teve teóricos no passado, dentro do que eles tinham ali de possibilidades de pesquisas, que chegaram a algumas hipóteses muito falhas, mas a gente vê isso rodando no senso comum ainda, infelizmente. Ah, o meu filho está assim é por causa da mãe, meu filho está assim é por causa do pai, é o ambiente que deixou ele autista, ah, é a mãe geladeira, enfim. Existem várias coisas e a gente precisa quebrar, mostrar que isso não é real. O autismo, ele acontece por uma questão que é genética.
Não é hereditário, tá? Diferente, genética e a questão de ser hereditário. No entanto, a gente sabe que a soma desses fatores entre o pai e a mãe pode fazer que aconteça essa mutação e a criança nasça dentro do espectro, tá? Também tem as questões ambientais, que cada vez tem mais estudos, né? Mas é muito menor do que a genética. Então, tirar essa culpa é fundamental, porque parece que a culpa não deixa a gente caminhar. Construir uma rotina segura para a criança. Os autistas, eles precisam muito de previsibilidade. Isso é fundamental. Eles funcionam muito através de coisas que são concretas. Isso organiza. Então, essa rotina segura é o papel dos pais, né? Essa rotina, essa segurança. E participar ativamente das terapias, mesmo fora das sessões, tá? Então, às vezes, mas eu não consigo acompanhar durante a sessão ali, não tem problema. Vamos marcar alguns horários com a terapeuta, vamos entender na escola como que está. Isso é o papel dos pais. E qual seria o papel dos avós, dos tios? Porque essa família, ela tem uma rede de apoio ali. Então, apoiar emocionalmente esses pais. Gente, tem pesquisas muito claras dizendo que o estresse de uma mãe, de uma criança autista, é similar ao estresse de um soldado em guerra. Olha o quanto isso é pesado. Não é fácil. Não é fácil você ver uma escola não aceitando o seu filho, fingindo que não tem uma vaga. Não é fácil lutar por aquilo que é de direito, que é básico, para ele ter um acompanhante terapêutico na escola. Existe a Lei Berenice. Não é fácil você lutar para que um plano de saúde faça o reembolso das terapias, para que seu filho tenha acesso a esses direitos. É uma luta, é luta atrás de luta. Então, nós precisamos, gente, apoiar emocionalmente essas famílias. Isso é um dever de todos nós, enquanto sociedade. E também promover a empatia e a inclusão na comunidade. Então, os avós, os tios, têm uma rede ali dentro da comunidade. Então, nós precisamos o quê? Estimular, trazer cada vez mais essa criança para esses ambientes, festas, parques, interação na casa dos primos, tudo isso vai ser fundamental para generalizar habilidades e para ir transformando essa criança cada vez mais na questão social, né? Então, uma criança que é mais sensível ao social, isso é muito importante. E aí vem o papel dos irmãos. Eu gosto de ter bastante cuidado quando eu vou falar do papel dos irmãos, por quê? Porque, às vezes, a criança que não tem um diagnóstico, a criança neurotípica, ela está em sofrimento. E os pais eles estão tão debruçados na criança neurodivergente, na criança que tem o diagnóstico de autismo, que ela não consegue perceber que aquele indivíduo, aquela criança também está em sofrimento. Ela tem questões emocionais, ela precisa ser vista, ela precisa ser validada, ela precisa ter um espaço que é só dela. Então, gente, muito cuidado com isso, né? De ter um espaço só para o paciente ali também e para o irmão também. Um espaço só deles. Em alguns momentos, a gente aproveitar também para que um estimule o outro, né? Então, a gente pode fazer saídas sociais com os dois. Eu gosto sempre, quando tenho um irmão, de, no finalzinho dos atendimentos, colocar aquele irmão para dentro da sessão, né? Porque para ele aquilo é uma diversão. E eles começam a se questionar. Por que que só o meu irmão tem fulana para brincar com ele? Eu queria ter um espaço também, eu queria brincar, né? Porque eles não entendem a terapia da forma que um adulto vai entender, né? Então, vamos evitar uma sobrecarga emocional também desses irmãos, principalmente o irmão mais velho, né? Já tem um peso diferente. Agora, você imagina um irmão mais velho de uma criança neurodivergente. É um peso. E a gente tem que entender que eles não são responsáveis. Eles não são os responsáveis pela criança que é autista, tá? Ele pode ajudar, ele pode entender um pouco mais sobre as diferenças, ele pode até se transformar num agente de inclusão na escola, na comunidade, mas tudo isso é um processo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre os desafios, mas maior que o desafio é a superação diária.
Eu admiro, assim, muito, muito mesmo as mães, porque eu sei que um pai e uma mãe, ele nunca vem com um manual de instrução. Mesmo o pai de uma criança neurotípica. Quando a gente tem um filho, a gente fica totalmente perdido. Então, imagina uma criança neurodivergente, eu tenho que aprender tudo novo, tudo diferente. E por isso que eu falo, não é pecado, não é feio perguntar. Quem tem que se esforçar para saber o máximo sou eu, que sou especialista. Então, se eu não sei, porque eu sou humana, eu vou estudar, eu vou me reciclar, eu vou ler um livro, eu vou me atualizar o máximo possível para trazer a informação para vocês. Mas os pais, eles não têm esse manual de instrução. Então, eles podem, sim, não saber e eles podem perguntar. Muito importante, né, a gente pensar nesses desafios, né, a aceitação do diagnóstico. Primeiro, a gente precisa aceitar. O outro precisa se aceitar. Então, se a gente pensar num adolescente, né, precisa ter uma aceitação, conhecer sobre o diagnóstico, né? Então, esse é um desafio que a gente vai precisar trabalhar. Cansaço emocional e físico, como eu falei, né, o estresse similar a de um soldado em guerra, é algo muito pesado. Falta de apoio social e governamental. Infelizmente, existem muitas leis, mas nem todas são colocadas em prática. Então, assim, pensando aqui em Barueri, a gente já está muito à frente, porque a gente tem, né, por exemplo, o vereador que está olhando para essa causa, né, temos pessoas que estão lutando, estão levando informação gratuita, né? Então, isso é muito legal. Nós precisamos reaplicar isso em outros municípios, em outras cidades, né? Muito importante. Preconceito e desinformação é algo que a gente enfrenta e dói. O capacitismo, ele mata. Você ouvir falas inadequadas acerca do seu filho é muito doloroso. Então, tem momentos que a gente cansa mesmo. É normal cansar. E por isso que eu coloquei essa frase, porque eu acho que ela é fundamental. Teve momentos que eu já estive cansada. Eu faço terapia toda semana. Não falto na minha terapia, porque eu sei que eu preciso estar bem para poder entregar o meu melhor para o outro. Então, se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Às vezes, a gente precisa só sair um pouco de contato com aquilo que a gente não consegue resolver. Eu vou dar um tempo. Minha psicóloga fala isso, eu acho muito sábio. Vou dar um tempo para isso. Porque a gente está tão em contato ali com o problema que a gente não consegue encontrar uma saída. Eu saio de cena e depois eu volto. Parece que tudo parece um pouco mais leve, né? Então, por isso que eu acho fundamental. E aí eu não vou ser romântica, né? Eu sei, eu não estou romantizando nada. Né? Eu sei que, às vezes, não dá tempo de tomar um banho no dia a dia. São coisas básicas, né? Por isso que é importante essa rede de apoio, né? Então, se você consegue ajudar a mãe ali no momento do banho, né, para que ela possa ter um momento dela, que ela possa ter um momento ali para poder fazer sua refeição. Gente, uma mãe nunca esquece como ela é tratada, principalmente no começo ali, né? Na hora que ela acaba de receber um diagnóstico do seu filho. Gostaria de dizer que nenhum desafio é maior do que o amor e a vontade de ver a criança evoluir. Isso me motiva tanto, né? Eu que trabalho com isso, é tão gratificante, cada pequena evolução é tão bonito. E aí eu gostaria de trazer um pouquinho sobre os comportamentos, né, que são não funcionais, são os comportamentos inadequados, como substituir eles por comportamentos assertivos. Então, gente, é papel do profissional, analista do comportamento, psicólogo do seu filho, quem coordena o caso, montar um protocolo de conduta. Vários profissionais nunca nem ouviram falar sobre isso, mas é fundamental. Protocolo de conduta, o que é isso? É o momento que eu consigo identificar quais são as funções do comportamento que aquele paciente tem, como que eu devo intervir em cada comportamento, como que eu vou substituir esses comportamentos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Uma criança ela pode beliscar para chamar a atenção. Na hora que ela quer atenção, ela vai lá e belisca. Ela pode beliscar para fugir de uma atividade. Ela vai lá e belisca. Vocês perceberam que é o mesmo comportamento, mas tem funções diferentes? Então, a gente precisa identificar essas funções.
Porque não adianta trabalhar da mesma forma, senão eu vou estar reforçando o comportamento. Ele tem mais chance de repetir no futuro se eu não cuidar disso, tá? Aumentar de frequência, aumentar de intensidade. Após identificar as funções, que a gente faz uma boa análise funcional, então, quando um terapeuta pedir para você, anota o que acontece antes desse comportamento, qual que é a consequência, tem uma importância isso, gente. É fundamental que vocês anotem, porque, através disso, ela vai identificar a função do comportamento e vai conseguir destrinchar bonitinho ali como que você precisa trabalhar, tá? Aí, o psicólogo cria, né, uma estratégia de como diminuir esse comportamento inadequado através disso, tá? Todos que têm contato com a criança precisam estar a par desse protocolo de conduta. Então, tem que enviar para a escola, avós, tios, pais, todo mundo que está nessa rede de apoio precisa ter acesso, porque se uma pessoa faz diferente, é a pior coisa que pode acontecer, porque a pessoa fica no reforço intermitente. Eu gosto de dar exemplo do reforço intermitente falando sobre os jogos. Por que nós estamos vivendo algo tão trágico quanto pessoas viciadas em jogos de caça-níqueis, né, tigrinho e afins? Porque é isso que acontece no cérebro, dopamina. Horas ganha, horas perde. Muitas vezes perde, mas em algum momento eu ganho. Então, isso faz com que o comportamento aumente cada vez mais de frequência. É a mesma coisa um comportamento inadequado. Se está todo mundo fazendo certinho, alguém vai lá e faz diferente, o que acontece? Aumenta ainda mais de frequência esse comportamento, fica mais difícil de eu extinguir esse comportamento. Por isso que todo mundo tem que estar falando a mesma língua, tá? E após extinguir o comportamento, porque extinguir comportamento não ensina comportamento, eu preciso traçar um plano para colocar comportamentos substitutivos. Ensinar outras habilidades. Então, se ele belisca para chamar atenção, se ele belisca para poder fugir da demanda, como que eu posso ensinar essa criança a se comunicar de uma forma funcional? Então, tudo bem ela estar cansada, tudo bem ela dizer que ela não quer mais essa atividade. Vai ter momentos que isso é negociável, vai ter momentos que é inegociável, mas ela precisa ser validada para aumentar de frequência a comunicação. Tudo bem a criança querer atenção, só que beliscando não é a forma correta. Eu vou ensinar ela a apontar para pedir as coisas, para pedir a minha atenção. Eu vou ensinar ela a fazer um alcance dirigido. Eu vou ensinar ela, através da comunicação alternativa e aumentativa, ela se comunicar. Então, a gente precisa focar em extinguir, diminuir de frequência os comportamentos, mas também ensinar novas habilidades para ficarem no lugar. Se você não ensinar, o que vai acontecer é que a pessoa vai só substituir. Então, agora ela não belisca, mas ela grita. Não adiantou muita coisa, é inadequado do mesmo jeito, né? E aí eu gostaria de falar de uma parte que eu gosto muito, que é a superação na prática, né? O que acontece nesse momento de superação? Pequenas vitórias se tornam grandes conquistas. A gente começa a ficar muito feliz, a se sentir muito reforçado e motivado com avanços diários. Coisas que talvez só quem tem uma criança neurodivergente vai saber, ou só quem trabalha nessa área. A criança sorrir, para mim, tem outro valor, porque eu sei o quanto eu trabalhei para que ela pudesse ter um sorriso social. A criança olhar para mim quando eu chamo ela pelo nome, meu Deus do céu, a gente faz uma festa. Então, eu costumo dizer, é uma luta, mas a gente é muito mais feliz, porque todo dia tem um motivo para sorrir, tem um avanço diferente. Então, o primeiro momento que a criança olha nos olhos, o primeiro abraço espontâneo, essa semana eu passei por isso, do meu paciente clicar lá no iPad dele e me pedir abraço. Nossa! Foi tão gostoso, né? A primeira pessoa que ele pediu abraço foi para mim. Isso não tem preço, gente. Isso é sensacional, né? A primeira interação com os coleguinhas, a primeira vez que ele se apresentou na escola. Às vezes os pais nem ligam para isso, mas o pai e a mãe de uma criança neurodivergente vai ligar e muito. Vai valorizar muito aquele momento que ele apresentou, dentro do que ele pôde apresentar. Sem problemas, ele participou.
Então, assim, a gente também passa pelos momentos de conclusão de uma terapia. Gente, não tem felicidade maior do que essa. Eu já tive pacientes que eu consegui dar alta. Então, é possível a alta. É importante dizer isso porque, às vezes, acha, nossa, é uma sentença. Recebi um diagnóstico que é uma sentença. Não é assim, gente. Não é desse jeito. Então, as coisas vão mudando. Hoje ele toma medicação, amanhã pode ser que ele não precise, vai acontecer um desmame da medicação. Amanhã ele pode ter alta da terapia ocupacional, porque ele já conhece o corpo, porque ele já tem um tônus muscular, porque ele já consegue escrever, porque ele já consegue perceber o ambiente. Então, a alta é possível. É importante dizer isso porque isso nos move a querer ir além. E cada avanço merece ser muito celebrado. E aí eu gostaria de trazer algumas dicas práticas, né, de como que vocês podem estimular no dia a dia, que eu acho que é fundamental, né? Estabelecer rotinas previsíveis. Então, monta um painel de rotina do que a criança vai ter no dia a dia, para ela entender o que vai acontecer. Teve algum imprevisto? Vamos mostrar para ela de forma concreta. Vamos usar um time para mostrar para ela quanto tempo vai durar uma determinada atividade. Porque, às vezes, a gente fala, nossa, a criança não sabe esperar. Mas eu fico assim, daqui a pouco, está acabando, já, já. Isso é muito abstrato. O que é já, já? O que é daqui a pouco? Então, eu preciso mostrar isso de uma forma concreta. Então, usar essa comunicação que ela é clara, que ela é visual, sempre que necessário, faz toda a diferença. Então, já que os autistas, a grande maioria, se beneficia de imagens, por que não fazer as coisas de uma forma mais visual, né? Cuidar da sua saúde emocional. Se você está bem, com certeza o seu filho vai sentir. E se você não está bem, ele também sente. Então, você quer cuidar do seu filho? Separa um tempo para cuidar de você, para olhar para você. Isso vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dele. Participar, às vezes, de grupos de apoio é muito legal, porque uma coisa é ouvir da Nathalie. A Nathalie não tem filho, a Nathalie não é mãe de uma criança neurotípica. Outra coisa é ouvir de uma mãe que passou pelas mesmas situações que eu passei, né? E sempre que possível está se reciclando. Os pais aprendem muitas coisas e colocam em prática. Tem várias cidades, né, dentro desse nosso Brasil que não chegou à terapia ainda, com maior evidência científica. A ciência aba não chegou. E eu vejo essas mães fazer um trabalho tão lindo. A gente dá a supervisão, dá a orientação parental, ensina. E eu falo, meu Deus do céu, que coisa linda, né? Como essa mãe é motivadora para essa criança. E para ensinar, vocês podem falar, nossa, mas eu estimulo muito, mas eu não sei como ensinar. Então, a gente pode dar suporte para a criança. Estou ensinando uma habilidade, eu dou um suporte verbal. Ela não fez, eu dou um suporte gestual. Ela não fez, eu dou um suporte físico parcial e físico total, tá? Aí vocês podem falar, nossa, mas o meu terapeuta está trabalhando diferente. Ele dá a primeira ajuda física, aí depois que a criança começa a responder, ele diminui para ajuda física parcial, depois para gestual, até a criança fazer independente. Tá certo também. São só técnicas diferentes de se trabalhar. Tem crianças que vão precisar de um aba que ele é mais estruturado, onde a gente dá mais suporte e esvanece o suporte. E tem crianças que vão funcionar mais com o ensino incidental, que é o naturalístico, onde a gente consegue, dando pouco suporte e aumentando de acordo com a necessidade, tá? E se eu quero estimular ela algum objetivo de nomear as coisas, nomear por classe, categoria, e aí? Aí eu posso usar uma incitação verbal. Então, eu quero que a criança fale gato. Eu começo. O que é isso? Inicio um pouquinho da palavra. Fiz o sonzinho do G. Ela não fez. É o gá para ela responder tô. Né? Ela não fez, mesmo com a incitação verbal, eu posso dar um modelo verbal também. O que é isso? Gato. Pronto. E aí eu estou estimulando a criança a realizar um objetivo que depende da fala. Mas a minha criança é não verbal. Existem comunicações, né? Comunicação alternativa e aumentativa.
A gente pode também voltar para a etapa anterior do comportamento verbal, que é estimular através de gestos. O importante é se comunicar, não importa como, tá? E aí, gente, eu trouxe aqui um exemplo de superação que eu pude vivenciar dentro da minha prática, né? Ele é um orgulho para mim, a família é um orgulho para mim. Tenho vários casos, graças a Deus, eu digo que eu sou muito abençoada com os meus pacientes, porque os pais engajam, eles entendem a importância, né? Mas eu elenquei esse que eu acho que vai fazer bastante diferença para vocês entenderem isso na prática. O quanto a terapia ela é divertida, o quanto a terapia é gostosa, o quanto não é aquilo que a gente escutou aí um tempo atrás, né? Tá levando o seu filho na floresta, um absurdo, né? O quanto a gente vai escutando coisas, nossa, mas muita terapia, a criança vai ficar engessada, robotizada. Não. Se a terapia é feita de uma forma correta, a criança vai lembrar no futuro com carinho dessa estimulação. É da forma que esse paciente lembra dessa estimulação. Então, assim, é um paciente que começou com intervenção precoce, gente. Ele chegou novinho, antes dos 2 anos, ele não falava, ele não apontava, ele não atendia quando chamado pelo nome, ele não imitava, e ele conseguiu chegar no processo de alta da terapia comportamental. Hoje ele tem alguns suportes, a família estimula, mas não é mais aquela terapia intensiva, tá? Então, é muito importante o poder da tríade. Eu coloquei isso no livro, né, que eu sou coautora, que é o livro Autismo ao Longo da Vida, porque essa tríade se faz como? Família, bem engajada, orientada, terapeutas especializados, tá? Cuidado com aquilo que você acha que é um terapeuta aba, porque às vezes não é. Então, um terapeuta sério e uma escola que joga junto, que entende o papel dela no desenvolvimento infantil. Então, ela procura saber, tá? Então, essas terapias baseadas em evidência fazem toda a diferença. Deixa eu soltar aqui o primeiro vídeo. Levi, o que é um animal que mora na fazenda e ele gosta de comer capim? Esse aí é o cavalo. Acertou! Uhul! Eu acertei! Acertou? Acertou? Agora você dá a dica. O Tanato. Oi. Que é o que é que gosta de pular na lama. Gosta de pular na lama! É o porco! Você acertou! Uhul! Eu acertei! Uhul! Eu acertei! Uhul! Coloca a tinta. Coloquei! Agora é sua vez. O Tanato, Oi. que é Ah. que gosta de fazer popopó e ela bota ovo. Bota ovo! Meu Deus, deixa eu pensar. É o sapo. Não! Ih, errei. É a galinha. É a galinha, você acertou! Uhul! Acertei! Uhul! Acertei! Vou colocar. Coloquei. Vamos cantar o seu Lovato agora? Vamos. Então senta aqui pra gente cantar. Seu Lovato tinha um sítio. Ia, ia, oh. Arruma a perninha. Esse sítio tinha um cavalo. ia, ia, oh. Era ri, ri, ri pra lá. Era pra cá. Era ri, ri. Estamos aqui no último atendimento do Levi, ele está recebendo alta e eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para eles. Levi, como que você se sente de chegar até aqui e cumprir o processo de terapia? Eu me sinto muito emocionado, Sério, Levi? Por que você se sente emocionado? por causa que eu concluí meu tratamento. Ai, que lindo! Querem deixar algum recado para os pais, gente? Sim, com certeza. O mais importante é a dedicação. Não acreditem que apenas o profissional vai resolver tudo. O tratamento depende da continuidade em casa do atendimento, né? Uma criança vai para a escola, ela tem aula de 5 horas por dia para poder aprender. Não adianta achar que 2 horas por semana vai ser o suficiente. Vai ter que ter reforços positivos em casa, vai ter que ter acompanhamento. Quando surgir dúvida, você vai ter que estar questionando, pedindo orientação para poder continuar esse tratamento e para a criança evoluir.
porque ele vai passar a maior parte do tempo com os pais, não é com um terapeuta, tá? Então a dedicação é importantíssima, né? Então é o que eu acabei de comentar agora há pouco com a Nath. A gente conversou com o psiquiatra recente e ele falou, ele fica desgostoso, porque o pessoal acha que vai jogar na mão do profissional e o profissional vai resolver, e não é assim. O profissional é a base, mas existe todo um trabalho por trás disso, né? Então, venham consciente de que tem que ter muito empenho, tá? Estamos aqui colhendo fruto com o nosso amigo Levizinho aqui, ó. Vocês estão de parabéns, vocês estão de parabéns. Parabéns, Levi! Eu costumo dizer que meu maior sonho, né, era poder me clonar e estar em cada canto aí desse Brasil, desse mundo. Mas Deus me fez tão feliz, Ele colocou pessoas tão especiais na minha vida, né, que são os meus sócios, e através deles eu vejo que eu consigo ter um pedacinho do Instituto do Bem em cada cantinho, através dos atendimentos online, através das terapias, através das capacitações, do Capacita Bem Mais, que eu falei para vocês. Então, a gente está chegando no nosso grande objetivo, né, que é esse. E se eu puder mudar a vida de uma pessoa, para mim já é mais do que suficiente, né? Talvez eu nunca vou saber o impacto, né, da minha vida na vida do outro, mas eu tenho certeza que eles vão saber. E isso, para mim, é mais do que suficiente. Eu vou colocar um outro vídeo. E esse vídeo, gente, é para contar uma história, né, uma história real, tá? Onde eu fui voluntária. Tive a oportunidade, né, passou um caso no Profissão Repórter, um caso gravíssimo. Eu achei importante trazer para vocês, porque às vezes a gente acha só tem prognóstico, né, a gente só consegue resultado com a ciência aba com crianças pequenas, e não. A gente também consegue resultados independente da idade. Existe a neuroplasticidade cerebral, mas sempre é possível aprender. Então, quando eu vi esse caso no Profissão Repórter, desse jovem que vivia acorrentado, e eu tive a oportunidade, onde eu trabalhava, né, de entrar como voluntária para supervisionar alguma equipe que quisesse ter supervisão desse caso, para colocar em prática, para orientar a mãe. E a gente teve muitos resultados, não sei se todos conhecem o caso do André. A gente teve resultados muito bonitos. E eu acho que é importante mostrar, né, o quanto é importante a continuação da terapia também, porque existem regressões. Então, é muito importante essa continuidade. Eu costumo dizer, o André, ele não era um caso severo e grave, ele foi negligenciado, na verdade, na vida dele. Porque se ele tivesse recebido uma intervenção precoce, a mãe nem teria passado por esse momento, porque nenhuma mãe quer acorrentar o seu filho. Aquilo era o desespero de uma mãe, de ver um autista nível de suporte 3 se agredindo, né, tendo autolesivos, heterolesivos, se colocando em risco. Então, isso foi um desespero, porque, infelizmente, naquele momento, o Estado ali foi negligente, né? Então, é muito importante a gente saber essas histórias para a gente não repetir, para a gente fazer a diferença e para a gente saber que a gente pode, né? Está acontecendo um movimento lindo aqui em Barueri. E esse movimento ele precisa continuar, com palestras, com capacitações, nas escolas. A gente precisa, e a gente tem muita força quando a gente está junto. Aí a gente consegue uma grande revolução, né? Uma pessoa só não pode fazer a diferença, mas eu posso, sim, influenciar outras pessoas, né? Então, a minha vida é movida a isso. Essa é a equipe Supere, né? Acho legal mostrar para vocês. Eles que foram voluntários, né, que fizeram a parte prática, e eu que supervisionei eles. Há 2 anos, conheci André. Ele é um autista severo e nunca havia recebido um tratamento adequado. Para se proteger de suas autoagressões, ele viveu acorrentado durante os últimos 15 anos. Ele tá com o braço com uma corrente, né? A orelha dele tá deformada, né? De tanto de vida ele bater. A boca dele que ele mordeu, né? Hoje, no meu retorno a Fernandópolis, encontro o André assim. André, tô filmando você. Livre das correntes.
Ele gosta de explorar. Aqui é a alegria dele, aqui ele faz a alegria dele toda. Ele corre para todo lado, ele vai para um lado, vai para o outro. A liberdade, né, André? A liberdade. Depois que a nossa reportagem foi ao ar, 2 clínicas particulares se uniram e capacitaram uma equipe multidisciplinar de voluntárias, especialmente para cuidar de André. Na terapia ocupacional, André aprendeu a fazer desenhos, colagens e a brincar com bola. Pra ela de novo, pra ela. Aê! A ecoterapia deixava André mais calmo. Eita, André tá puxando o cavalo! O André tá puxando o cavalo! Durante 1 ano e meio, as voluntárias arcaram com todos os custos das terapias e da nova medicação. Um total de R$20 mil por mês. Com o agravamento da pandemia, a equipe foi ficando sem renda. Carinho, carinho! Há 6 meses, André está sem tratamento e voltou a ter medo do contato com os cavalos. André, vamos? Olha, vem aqui com a tia. Vem com a tia, não vai querer. Põe o pé. Ele tá recuando porque faz tempo que ele não está fazendo. Então ele começa a recuar. Ó, ó o rosto que você gosta, ó. Ó. Viver muitos anos acorrentado tinha virado um hábito. Para livrar André das correntes, a terapeuta fez uma transição com o uso deste cinturão. A primeira coisa que a gente fez foi adaptar um cinturão desse aqui nele. E a gente colocou uma atadura. Ó, André. Aí o André ficava assim, ó. André usou Então, esse cinturão por 7 meses, Então, ele até pode conseguir levantar, ficar ele pode completamente caminhar, ele pode ir solto. para onde ele quiser. André, o que você quer aqui, André? Uau. Ah lá, bolacha. Então a gente vai dar para ele, né? Muito bem. Tá bom? Vamos sentar pra você tomar o cafezinho da manhã. Da outra vez que eu vim, o André não comia assim, né, na mesinha. Como é que você deve você comer? Senta. Pondo o leitinho dele. A gente nunca pode desanimar, né? Desistir deles. Né, André? Dá um pedacinho pra mim, André? Olha aqui, mamãe, dá um pedacinho. Agora eu vou dar delícia. Ah, mas vai fazer papá. Vou fazer papá pra ele. Vamos lá. Assim que Marisa vai para a cozinha, André consegue se soltar. É, aí você tem que ficar ligeiro. Não é porque... Não, vai te dar. Durante mais de 40 minutos, acompanhamos dezenas de autoagressões de André. Não, senta aí, vem cá. Vem aqui, Natália. Olha, pega isso aqui, ó. Ai, olha só, é a corrente. Mas é a corrente da cachorra. É, da cachorra. Não para, não. O André, ele não esquece. Tudo que passou lá atrás pra ele, ele não esquece. Que nem o André, ele tem mania de tudo que ele pegar, ele enrolar nos braços. Porque ele ainda não perdeu o costume de ter alguma coisa amarrado nele. Às vezes ele tenta bater a cabeça, então aí eu coloco isso aqui, né? Ele sabe que é por bem dele, né? Graças ao tratamento multidisciplinar, André aprendeu a lavar a louça, Guardou. varrer a casa Ó, agora pega a e vassoura também aqui, escovar ó, os dentes sozinho. Escovar os dentes, ó. Vamos. Mas com a quebra na rotina de exercícios, ele já não executa as tarefas tão bem quanto antes. André, ó, não. Então, ele tá assim agitado, por quê? Porque ele tá sem tratamento, né? Cada dia ele tá regredindo um pouco mais. Foi uma luta para chegar até aqui, não foi da noite para o dia para tirar as correntes, não foi da noite para o dia para ele desenvolver essas habilidades. Se ele para de ter um acompanhamento, infelizmente é desesperador pensar nisso, mas a tendência é voltar a acorrentar. No próximo bloco, a promessa de retomada no tratamento de André. Realmente eu não consigo entender como vocês já tinham tudo isso e até agora nada, e o André ficou daquele jeito tanto tempo. Em 2019, quando eu fui para Fernandópolis, eu cheguei a questionar, né, a Secretaria de Saúde sobre o tratamento que eles estavam dando para o André. Dentro do quadro do André, hoje a gente não consegue ver uma outra alternativa. Eu acho que o município fez tudo que era possível para o André. Pela lei, Caco, quando a rede pública não consegue oferecer um tratamento, ela deve arcar com esses custos na rede privada. Então foi isso que a mãe pediu judicialmente. Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido da mãe de André. Afirmou que não há provas da ineficácia do tratamento que é oferecido pelo CAPS desde 2005 e que a família não conseguiu comprovar a necessidade de um outro tratamento pela rede privada. O resultado
que a justiça deu no caso André Padilha, não quer dizer que o município não vai dar mais assistência a ele. A Prefeitura de Fernandópolis disse que vai ampliar os atendimentos já oferecidos a autistas por uma clínica integrada que funciona dentro de uma faculdade desde 2005. Sim. Adequadamente. Poderia começar hoje. Eu realmente não consigo entender como vocês já tinham tudo isso e até agora nada, e o André ficou daquele jeito tanto tempo. Na realidade, Natália, o André, ele veio, né, de uma história de vários atendimentos, né? Então, até o momento de conseguir organizar isso de uma forma coerente, né, precisa, então, de uma demanda de tempo, precisou de uma demanda de sentar todo mundo e falar o que precisa ser feito. Eu acho que esse é o momento. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve, né, que diminuir o contexto dos atendimentos e, consequentemente, né, o André, por ser um caso, né, mais grave, também temos que tomar o cuidado com relação à saúde dele. Acho muito importante, né, trazer o caso André aqui para vocês, porque a gente sabe que dá para fazer, basta querer, né? Então, a gente precisa realmente mobilizar, porque se a gente pensar aí no futuro, né, essas pessoas que não tiveram acesso ao tratamento, qual funcionalidade? Como que eles vão conseguir trabalhar? Então, assim, é uma questão de saúde pública, de fato. A gente precisa pensar nisso com muito carinho. E para vocês verem como sempre é possível, quando se tem boa vontade, quando se trabalha com evidência científica, quando tem alguém disponível para fazer. Era uma clínica que não era especializada em autismo. Nós que estávamos aqui em São Paulo, éramos especializados e supervisionamos essa clínica. E mesmo assim a gente conseguiu desenvolver com ele funcionalidade no dia a dia, que era o que era importante naquele momento. Era ele conseguir usar o banheiro, era ele escovar os dentes, era ele não estar acorrentado, que foi o que eu mais lutei, né? Então isso é muito importante. Aqui estão as referências, tá, gente, da palestra, o livro Autismo ao Longo da Vida, que eu sou coautora, já tem o volume 2 também, que é voltado para adolescência e vida adulta, porque os autistas crescem, vocês acabaram de ver um exemplo. Então, a gente não pode só pensar em intervenção precoce, não. E o livro Autismo, Compreender e Agir em Família, que eu costumo dizer que ele é maravilhoso para você que quer atuar com uma ciência, né, com uma metodologia que ela é mais naturalística. E aí, como conclusão da minha palestra, eu queria deixar uma frase que, para mim, faz muita diferença, que, para mim, é muito importante. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. É um provérbio africano. Eu acho ele maravilhoso. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis. Isso não é um problema do outro. A sociedade toda tem que se unir, tem que se capacitar, tem que se conscientizar, porque o autismo está aí e cada vez aumenta mais os diagnósticos, então isso é muito importante. E a jornada da família de uma pessoa autista é feita de amor, de aprendizado e de superação constante. Que cada membro da família se sinta agente ativo e positivo no desenvolvimento da criança. É isso que eu desejo para todos os pais. Deixo aqui os meus contatos, tá? Para facilitar, eu deixei o QR Code. Então, através do QR Code, vocês abrem o contato do Instituto do Bem, né? O contato da minha secretária, para saber um pouco mais sobre os nossos serviços. Né? Vocês conseguem entrar no Instagram do Instituto do Bem, o Instagram do nosso parceiro, né? Que é a Neuroconecta, que está com a gente nesse projeto do Capacita Bem Mais, tá bom? Então, tem aqui por escrito também. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado.